noite, queridos. Graça e paz para o teu coração. A galera também que nos acompanha aí pela internet. Graça e paz sobre vocês também. Vamos orar um pouco mais. Quero convidar você a fechar teus olhos, abrir teu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos direcione segundo aquilo que Ele quer nos falar nessa noite, no nome de Jesus. Pai, agradecemos a Ti pela honra, pelo privilégio de estarmos inseridos num ambiente tão maravilhoso como esse, que é a Tua igreja, Pai. É uma honra para nós podermos ser chamados filhos de Deus. Isso é motivo de um eterno louvor em nossos corações. Não somos mais criaturas, não estamos mais perdidos, desconectados, mas temos o Senhor como nosso Pai, e nós louvamos a Ti de todo o nosso coração por essa honra, por esse privilégio. Pedimos ao Senhor, em meio a um mundo tão conturbado, de tantas pressões, louvamos a Ti também pela honra, pelo privilégio de permanecermos na Tua presença. A Tua presença faz toda a diferença, é o lugar de provisão, de descanso, de proteção. Que bom podemos ter uma vida refugiada em Ti. Ó Deus, bendito o Teu nome. Pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração. Tua palavra é tão importante, Pai. Tua palavra estabelece tanta segurança para nós, tantos benefícios para nós. Por isso pedimos a Ti, no nome de Jesus, nessa noite, fala ao nosso coração, responde indagações aqui nessa noite, encoraja pessoas, traga pessoas a se renderem a Ti, a reconhecer o Senhor como uma única alternativa para os problemas, para as pressões que enfrentam, que possam se render a Ti e reconhecer o Senhor, entendendo convincentemente que não tem para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, siga falando conosco, socorre-nos, dê sensibilidade, que Teu Espírito Santo possa nos guiar segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para essa noite, Pai. Seja assim em nome de Jesus Cristo, para a glória, para a honra e exaltação do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz para todos, mais uma vez. Louvado seja o Senhor pela honra, pela oportunidade que Ele nos dá de termos mais um tempo como esse. Podemos desfrutar da Tua presença coletivamente como igreja, sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo, ligar a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. Profeta Isaías, capítulo 64, o verso 4 ao verso 6. O texto diz assim: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daquele que se lembra de Ti nos Teus caminhos. Eis que te irás, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como trapos, como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Amém. Esse texto é uma oração do profeta Isaías, onde ele pede a Deus para que de uma forma estrondosa Ele venha punir as nações inimigas e salvar a Sião. Se você ler essa oração, ela está nos versos 1, 2 e 3, não há necessidade de a gente ler, mas nos versos 1, 2 e 3, ele clama especificamente por uma manifestação de Deus estrondosa, como ele descreve, numa forma de terremoto, contra os seus adversários, contra as nações inimigas. Ele pede a Deus também para que salve a Sião. E no verso 4, que é o tema central aqui da nossa reflexão, ele fala sobre um dos aspectos do caráter de Deus, que é muito importante, extremamente importante para a gente
aplicar a nossa fé, para a gente entender e aplicar a nossa fé, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que seguramente é um tempo de adversidade, é um tempo de oposições. Então ele destaca aqui nesse verso 4, esse aspecto do caráter de Deus, que a gente precisa entender. Uma vez que a gente entende esse caráter, esse caráter do coração de Deus, nós precisamos aplicar a nossa fé nisso, para que a gente possa suportar, para que a gente possa subsistir em meio às oposições, em meio às adversidades. E que aspecto é esse que ele fala de Deus, ou que atributo é esse que ele fala de Deus? Ele fala da imutabilidade de Deus, ele fala de um Deus que não muda. Olha o verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, desde a antiguidade, ele está dizendo, muito antes de todas as coisas, há um Deus, um imutável, um Deus que não muda, um Deus onde na sua pessoa, no seu caráter, não há variação, independente do nosso estado emotivo, independente da modalidade dos pecados que nós cometemos contra Ele, independente das culturas, das leis humanas, Deus é imutável, Deus não muda. Ele segue sendo Deus, ele segue sendo bom, amém ou não amém? Ele não muda. Então é isso que o profeta Isaías está dizendo, desde a antiguidade, desde os primórdios, desde antes de qualquer coisa ser criada, Deus é Deus, ele é imutável, ele não muda. Hebreus capítulo 8, capítulo 13, verso 8, confirma esse atributo de Deus, que é a sua imutabilidade, quando o texto diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Salmo 102, verso 27 diz, tu porém és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, que desde a antiguidade, nos tempos passados, ele não muda, ele segue sendo Deus. Nossas emoções oscilam, nossos sentimentos oscilam, as leis mudam, as culturas mudam, mas ele segue sendo bom, ele segue sendo Deus. Quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos naqueles momentos que nós não sabemos o que fazer, como fazer, muitas das vezes vem aquele sentimento, obviamente, de fragilidade. Nessa hora nós vemos como nós somos frágeis, nossa fragilidade aflora, a gente vê realmente nós somos frágeis, e muitas das vezes nós ficamos tentados a cogitar que Deus nos desamparou. É exatamente nesses momentos, esse momento de pressão, aquele momento que você está diante de uma situação assim tão forte, tão intensa, você não sabe o que fazer, você não sabe que caminho tomar, e às vezes vem realmente esse pensamento negativo. Será que Deus mudou o trato dele para comigo? Será que Deus não está ouvindo mais as minhas orações? Será que Deus me desamparou? Eu já ouvi pessoas falar isso diretamente. Olha, eu acho que Deus não está me ouvindo mais. Eu acho que Deus não está mais se importando tanto comigo. Mas isso não é verdade. Deus trabalha. Deus trabalha, e Deus trabalha em favor de uma classe específica. É isso que o texto nos mostra. O texto diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que isso muitas das vezes não é perceptível aos nossos sentidos, mas Deus trabalha, e trabalha em favor de uma classe específica, trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas Samuel, o que significa esperar o Senhor? Cruzar os meus braços, ficar contemplando o voo das gaivotas? Esperar no Senhor significa entregar a Ele todas as nossas inquietações.
aquilo que te inquieta nesse momento. Esperar no Senhor é entregar a Ele toda essa sua inquietação, e não só isso, é depositar nele toda a sua confiança, independente de qualquer coisa que lhe aconteça. Então aquilo que está te inquietando agora, o que você está pensando sobre o que será amanhã, o que será do resultado daquele exame que você fez, não sei, algo que pode estar te inquietando nesse momento. Esperar em Deus é entregar a Ele todas as suas inquietações e confiar nele. Você não tem mais para onde correr. Você vai correr para onde? Então você pega todas as suas inquietações e você entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu amo a Bíblia e tem alguns personagens da Bíblia que me atraem muito. E um deles é o Davi. O Davi foi um dos escritores bíblicos que mais escreveu sobre a necessidade de esperar no Senhor. Se você estudar os Salmos, você vai ver quantas menções que Davi faz sobre esperar no Senhor, sobre confiar no Senhor. Eu vou ler alguns para fortalecer o nosso raciocínio. Salmo 27, verso 13 e 14, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Depois ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 40, verso 1, esse texto conhecido que inspira tantas canções, ele diz: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Essa espera pelo Senhor é um exercício de fé. Quando eu digo para você, pega tudo que te inquieta, tudo que te aflige nessa hora, tudo que está roubando o teu sono, que está tirando a tua capacidade de refletir, de raciocinar, pega tudo isso e entrega ao Senhor. E é de fato um exercício de fé. Você entrega ao Senhor, você descansa, você não quer saber o que vai rolar, você sabe que vai dar bom, porque está na mão dEle, porque você entregou na melhor mão, que é a mão do Senhor. O texto diz, é um exercício de fé, porque o texto diz que nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se ouviu. Às vezes a gente quer um sinal. A gente fala: Senhor, eu estou entregando a Ti todas as minhas inquietações, eu estou entregando a Ti toda a minha carga, eu estou entregando a Ti todas as minhas dúvidas. Mas Pai, me dá um sinal de que o Senhor está cuidando, me dá um sinal de que o Senhor vai conduzir isso com segurança, me mostra alguma coisa que me dê uma garantia, que eu possa ficar tranquilo. Mas o texto diz que Deus trabalha, e Deus trabalha além dos nossos sentidos. Não depende de uma percepção dos nossos sentidos físicos, é pela fé. Nós não vemos, nós não ouvimos, mas nós cremos num Deus que está trabalhando. Quando você se desliga do mundo, para quem está conseguindo, e você dorme, Deus está trabalhando. Você, antes de dormir, você falou: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou perdida, mas eu entrego nas tuas mãos. E você dorme igual um anjinho. E quando você dorme, Deus está trabalhando lá. Deus está trabalhando em teu favor. A fé não está condicionada a variações emotivas. A fé não está condicionada à dor, a fé não está condicionada ao sofrimento, a fé não está condicionada à tristeza, a fé não está condicionada à decepção, a fé não está condicionada a circunstâncias adversas. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que Ele se levantará em meu favor e pronto, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Você pode estar passando por tudo que você está passando hoje,
E você vai crer, precisa crer, que Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz que Abraão, esperando quanto a esperança, creu. Que expressão é essa? Romanos capítulo 4, verso 14. Abraão, esperando contra a esperança, escuta, creu. Essa expressão significa o seguinte: aquele que diante de circunstâncias totalmente impossíveis, creu com expectativa. Nada indicava que ele poderia ter uma resposta para suas expectativas, mas ele creu. Abraão teve Isaque, o seu filho, o herdeiro da promessa, quando ele tinha 100 anos. Tem um filho com 100 anos. A esposa concebeu quando tinha 91 anos. Uma fé contra a lógica, uma fé contra a razão, uma fé contra o resultado que saiu lá no tubo de ensaio, contra a razão, contra tudo. Ele creu. Aquele que diante de circunstâncias totalmente impossíveis, contra a razão, contra a lógica, ele creu com expectativa. Escuta, em nome de Jesus, não é impossível para Deus. Ele está trabalhando para que suas promessas se cumpram cabalmente e ao seu tempo em sua vida, e você precisa crer nisso. Não há impossível. Você olha para o lado e você diz: meu Deus, mas eu estou vendo, as coisas são totalmente contrárias, a pressão está forte, os teus sentimentos estão contrários, são pensamentos negativos. Mas não há impossível para Deus. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você não está ouvindo nada, ninguém está falando nada. Parece que os céus se fecharam. Parece que a voz profética não ecoa mais. Mas Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Hoje pela manhã, nós fomos inspirados por aquela canção da Ludmila Feber. Acordamos, começamos a ouvir as canções, e a saudosa Ludmila, essa irmã que nos deixou um legado tão tremendo, nós estávamos ouvindo a música dela, Os Sonhos de Deus, aquela expressão que ela diz: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus não morrem, não morre. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, não morre não. Você precisa seguir crendo que Deus está trabalhando para que as promessas dele se cumpram em sua vida. Eu guardo no coração com muito carinho uma expressão que eu recebi, uma declaração que eu recebi por escrito de uma jovem que caminhou conosco durante muito tempo. Acho que eu já mencionei isso aqui. Coisas que me marcam, que me edificam, eu compartilho. E eu tenho até hoje esse papel escrito lá. Ela disse: Samuel, o que Deus colocou em suas mãos, poucos viram nascer, muitos viram crescer, e ninguém há de ver morrer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Podem rir de você hoje, mas amanhã você vai rir deles, porque os sonhos de Deus não morrem. Quem tem sonho aqui de Deus, eles não vão morrer. Não desista, não pare de crer, não pare de obrar para o Senhor, porque os sonhos de Deus, eles não morrem, eles não vão morrer. Deus trabalha por mim, Deus trabalha por você, apesar de nós. Há um movimento nos céus em favor da minha vida, em favor da sua vida. Há um movimento nos céus em favor da sua noiva, em favor da sua igreja. Não vou morrer. Veja o que diz o verso 5.
Na tradução NTLH diz assim: tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver segundo a sua vontade. Na revista atualizada que lemos diz assim: ele sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram dele e nos seus caminhos. Nós falamos anteriormente que esperar em Deus é um exercício de fé e de atitudes que agradam o seu coração. Nós não podemos permitir que enquanto nós estamos passando pelas adversidades, nós não devemos nos enganar e deixar de obrar para Deus, deixar de termos atitudes que agradam o coração de Deus. Esperar em Deus é um exercício de fé, também de atitudes que agradam o seu coração. Se você está seguindo o seu próprio plano, porque é um risco também, nós começamos a passar pelas lutas, pelas tribulações, equivocadamente achamos que Deus não está nos ouvindo, equivocadamente achamos que ninguém mais se importa conosco, ninguém mais nos vê, ninguém mais nos abraça. Nós entramos assim nessa ciranda de desamparo, sentimento de desamparo, sentimento de solidão. E aí é muito arriscado, nós ficamos tendenciosos a seguirmos o nosso próprio plano, darmos o nosso jeito. Se você está seguindo o seu próprio plano até hoje, a pressão foi tanta que você resolveu fazer do seu jeito. Mas Deus tem um plano para aqueles que estão fora do plano. Deus te chama de volta ao propósito dele. Deus te chama de volta a você perseverar e esperar em suas promessas. Retorne ao governo de Jesus Cristo hoje. Entregue todos os seus planos a Ele, entregue a Ele. Faz um ato profético hoje, pega um combo assim, que você está dominando aí, entregue a Ele. O texto diz: entrega, Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que me dá segurança, o que te dá segurança não é o que nós fazemos, mas é o que Deus fazemos. Nós temos planos, mas Deus tem o plano. Se você está vivendo o seu plano, o seu projeto, você saiu do plano de Deus, mas Deus tem um plano para aqueles que estão fora do plano. Sai com alegria aquele que pratica a justiça, o Senhor diz. Se posicione na igreja como discípulo de Jesus, para praticar o que é justo, para ser instrumento de salvação e encorajamento de pessoas. Você não está aí por acaso. Você não recebeu tamanha salvação para viver a sua própria vida. A Bíblia diz que aquele que vive não viva mais para si, mas para aquele por quem morreu e ressuscitou. Você precisa, nesse tempo de pressão, nesse tempo de luta, de adversidade, crer que Deus está trabalhando em seu favor. Crer, Deus está trabalhando. E não é só crer, você precisa de atitudes que agradem o coração de Deus. Independente do que você está passando, não justifica você viver uma vida cristã à parte, infrutífera, periférica, porque você está passando e ainda não teve a resposta que você espera ter. Volte ao plano de Deus hoje. Se posicione como discípulo de Jesus. Pratique o que é justo. Seja instrumento. Tem muita gente que precisa da sua palavra para ser encorajada. Tem muita gente que precisa ser abraçado por você. Tem muita gente que precisa que você vá lá e fala: ei, eu vim aqui te dar uma palavra. Eu vim aqui dizer para você que há esperança.
Eu vim aqui orar por você. Se posicione. Seja um instrumento de salvação e de encorajamento. Miqueias capítulo 6, verso 4. O texto diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E ele diz: o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Mas Samuel, eu ainda não recebi aquela promessa. Mas Samuel, eu ainda não alcancei o que eu estou esperando alcançar em Deus. Eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, Ele está trabalhando em teu favor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus não vão morrer. Não vão morrer, escuta, não vão morrer. Não pare de crer, os sonhos de Deus, eles vão se cumprir cabalmente e em breve. Espera no Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Hoje é o dia de você renunciar ao seu plano. Você esperou até o momento, achou que Deus não está mais na oficina dele trabalhando a seu favor, e você correu e resolveu seguir o seu plano. Hoje é dia de você entregar ao Senhor, entregar os seus planos para Ele e falar para o Senhor: Senhor, eu quero viver o seu plano, eu quero esperar em Ti, eu quero esperar confiadamente no Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos e esperar confiadamente no Senhor. Eu quero entregar minhas inquietações a Ti, quero colocar nas Tuas mãos, independente do que aconteça, dê o que der, toma, está nas Tuas mãos. Tua vontade é boa, tua vontade é perfeita, tua vontade é agradável, e a do homem é ruim. Então eu vou esperar nele, eu vou entregar a ele meus planos. Enquanto isso, enquanto ele está trabalhando, o que nós temos que fazer? Nós temos que se posicionar como discípulo de Jesus, ser instrumento de salvação, de encorajamento na vida das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: hoje pela manhã, normalmente uma reunião para muitos que estão aqui, começa quando chega, né? Para a gente começa na semana, e a gente fica diante de Deus e fala: Senhor, que responsabilidade você ter a incumbência de comunicar sua palavra a toda aquela galera, e mais o pessoal que nos acompanha pela internet. E a gente clama a Deus por socorro, por inspiração. E eu fiz assim a semana toda. Normalmente eu comunico muito do que eu estou vivendo, do que eu estou experimentando. Mas hoje pela manhã, quando estava naquele momento assim, devocional, ouvindo essa canção inspirada de Ludmilla, o Espírito Santo não só me enchia, mas pensava em você também. Você que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tu não me responde? Por que está demorando tanto? Senhor, mas eu estou fraca, eu não sei por que eu faço. O Senhor pensava em você também, para te dizer o seguinte: Ele trabalha, Ele está trabalhando. Você não está ouvindo nada em relação a isso, você não está vendo nada, mas Ele trabalha forte, firme, precisamente. Ele trabalha para que as promessas dele se cumpram em sua vida, e elas se cumprirão. Elas se cumprirão cabalmente em breve. Mas você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se o Espírito Santo inspira essa palavra, porque tem pessoas aqui
que em algum momento pensou, cogita, que não vale nem a pena mais orar, não vale nem a pena mais buscar o Senhor, porque o Senhor não vai ouvir o seu clamor, não vai ouvir suas orações, de que os planos de Deus, as promessas de Deus não se cumprirão mais em sua vida. Mas eu quero te falar em nome de Jesus. Deus é fiel. Os sonhos de Deus, eles não vão morrer. Não vão morrer. Os sonhos de Deus, eles permanecem de pé, vivo. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque eu, o Senhor, diz a sua palavra, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Quem aqui nessa noite está vivendo esse quadro? Está passando por um vale, por uma tribulação tão grande, e você tem se sentido enfraquecido na tua fé, você tem se sentido fragilizado e tem cogitado no teu coração de que o que Deus te falou um dia, as promessas que você recebeu, elas não vão se cumprir. Você tem se sentido só, tem cogitado, ou até mesmo já tem parado, não tem mais congregado, não tem mais reunido, já não tem mais vivido como filho de Deus, como um discípulo. Mas o Senhor quer reavivar suas promessas em sua vida hoje. O Senhor te chama aquela visão do princípio, aquela visão que Ele te deu lá no princípio, Ele te chama hoje a reavivar essa visão no seu coração. Você que tem vivido aí essa pressão sobre sua vida, e você está ainda naquela condição de desviado e distante do Senhor, o Senhor te chama para Ele nessa noite, te chama a esperar nele. Você que está aqui nessa noite, não teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como teu dono, você tem a oportunidade de fazer isso hoje também. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que nos ouve aí pela internet, eu sei que tem uma galera aí do outro lado, que você também não se distrai, não se disperse, que essa palavra alcance o teu coração, tua casa, que você viva um renovo na tua vida, que o ânimo do Senhor venha sobre ti, que você mantenha os seus olhos nele, possa caminhar confiantemente no Senhor, crendo que o que Ele cumpriu, o que Ele prometeu, Ele cumprirá. No nome de Jesus, sai do teu lugar, vem até aqui, eu quero orar por você. Você que chegou a esse ponto, não tenha vergonha, não tenha constrangimento, porque o reino dos céus é de humilde, é de gente que bate no peito e fala: Senhor, eu preciso de Ti, preciso ser renovado em Ti, renovado nas promessas, renovado no ânimo. Sai do teu lugar, no nome de Jesus, vem até aqui, com teu coração aberto, crendo que o Senhor te trouxe até aqui, que Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer restaurar os seus sonhos, sua visão, sua vida, no nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos,
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levanta tuas mãos aqui. Pai, louvamos a Ti, te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos socorre, Tua palavra que estabelece e restabelece um rumo na nossa vida. Agradecemos a Ti por essa expressão prática da Tua paternidade, do Teu cuidado por cada um de nós. Louvamos a Ti, de fato Tu és um Deus bom, Tu és um Deus imensurável, Tu és um Deus incomparável. De todo o coração erguemos nossa voz e declaramos a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso amor por Ti, Pai, em nome de Jesus. E queremos orar a Ti especificamente, ó Deus, por cada um que está aqui na frente, que correspondeu a essa palavra, que se rendeu a essa palavra. Pedimos a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor aumente em cada coração a medida de fé, que possam crer que o Senhor segue sendo Deus, que apesar dos sentimentos contrários, das circunstâncias adversas, Tu não mudas. Tu és um Deus presente nas angústias, Tu és um Deus presente nas tribulações. Não só pedimos por essa fé, por essa medida de fé, de convicção, mas pedimos também por um posicionamento adequado diante de Ti, que cada um possa determinar em seu coração e andarem de fato como discípulos, como pessoas que obram para Ti, que mesmo diante das lutas, das dificuldades que têm passado,
que sejam instrumentos na vida de outros, instrumentos de encorajamento, de proclamação, que sejam pessoas de oração, que não sejam vencidos pela tristeza, pelas dificuldades, mas que possam dedicar uma vida em te ouvir, em te contemplar, em serem guiadas pelo teu Espírito Santo. Pai, venha sobre cada um renovo, força do seu Espírito Santo. Venha sobre tua igreja nesses dias, renovo, força do seu Espírito Santo. Que não sejam influenciados, guiados, Senhor, ó Deus, por esse mundo que cria tantos artimanhas, tantos fatos, tantas situações para nos tirar da tua presença. Mas que a tua igreja possa perseverar em seguir ao Senhor, possa perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Pai. Seja assim, Pai, seja assim, com gratidão. Nós pedimos ao Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, com gratidão, porque temos a certeza que nessa noite o Senhor restaura, o Senhor renova a fé. Pedimos a Ti, com toda a alegria de nosso coração e a certeza que o Senhor nos ouve. No nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória, Senhor, para a exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus, no nome de Jesus.